Gilberto, Marinha, todos que estão aqui. E eu estou vendo aqui na minha frente Marcelinho Carioca, Té de Anjo. Deus te abençoe, irmão. Estivemos juntos hoje ali na minha colação de grau, né, no novo partido. Sucesso, Marcelinho. E eu estou muito feliz de ver aqui o meu filho, Bruno. Bruno, eu queria que você sentasse no meu lugar ali. Bispo Saulo, esse moço aqui, o Bruno, é vereador na cidade de Penápolis, é pastor do meu ministério, prega muito, e eu não tenho indicado ele para ir em muito lugar, porque onde ele vai ninguém me convida mais. É sério, porque o discípulo tende a ser melhor que o mestre, né? E o Bruno é um grande homem de Deus, está com uma grande caravana aqui de Penápolis. Bruno, Jesus te abençoe muito. Alguém trouxe Bíblia nessa noite? Então abra a sua Bíblia comigo agora, no Evangelho segundo escreveu São Mateus. O capítulo é o de número 11. Capítulo de número 11 do Evangelho de Mateus. Se alguém puder me arrumar um copinho d'água. Ah, já está chegando. Muito obrigado, viu? Ah. Ainda bem que você tem juízo. Ela vai trazer outro, vamos ver se ela vai trazer outro. Então, na passarela, uma salva de palmas. Ele já... é a taça mais bonita. Fala aqui, fala para todo mundo ouvir. Você é a taça, porque é mais bonita. Vai ganhar um beijo. Deus te abençoe, obrigado. Que água é essa, Jesus? Meu Deus, é água de coco. Eu quero congregar nessa igreja. Mateus capítulo de número 11. Quem encontrou, diga amém. E tendo acabado Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhes: ide e anunciai a João o que vocês estão vendo e ouvindo, que aqui os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. E bem-aventurado é todo aquele que não achar em mim motivo de tropeço. E então, partindo eles, passou Jesus a dizer à turba a respeito de João: que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim, que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que um profeta. Este é de quem está escrito: eis que eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo que entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Amém. Feche a Bíblia, coloque no banco, na cadeira, e pegue na mão da pessoa mais perfumada do seu lado. Ainda dá tempo. Aperte a mão da pessoa com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho está com defeito de fabricação, não é? Vamos orar. Pai, nós te exaltamos e te glorificamos, e nós entendemos que dentro de alguns minutos, e esta linda igreja ficará pequena para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam se arrastando para casa. Hoje voltarão voando nas asas de um novo tempo. E antes que eu comece a ministrar a sua palavra, cerque este santuário com a sua glória, e num raio de 5 quilômetros onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para sumirem de Guarulhos, porque se não sumirem, serão queimados pelo poder da sua glória que aqui será derramada. Rasgue o céu sobre este santuário, manda anjos de fogo descerem aqui,
Que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos. Comecem a esparramar estas brasas entre nós. E onde houver um crente cheio do Espírito Santo, pega ele nesta noite, Jesus, e fala conosco, e fica conosco. É o que eu te peço agora e sempre. E toda a igreja diz: os que podem, tomem o seu assento aplaudindo a Jesus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Eu vou pedir ao sonoplasta só um ganho de voz um pouquinho aqui. Eu tive um choque térmico ontem à noite, Saulo. Um choque térmico e minha voz desapareceu. E eu estou aqui falando pelo falsete. Já não falo mais com o diafragma, mas na garganta pura, né? E eu tenho que pregar hoje, amanhã e segunda e por aí afora. Então que os irmãos me ajudem em oração, porque eu tenho certeza que Deus pode falar profundamente conosco aqui hoje. Veio algum pentecostal para essa reunião? Então eu estou no ambiente sagrado e certo. Beto, mude a música para mim. Eu encontrei um texto, e é o texto que eu li nesta noite para vocês, que é um dos textos mais surpreendentes do Novo Testamento. É um texto difícil de ser pregado, difícil de ser interpretado. E para caminhar no tapete da revelação deste texto é preciso ter coragem, principalmente nos dias em que vivemos. Nos dias em que vivemos, os homens e mulheres deixam seus lares e vão aos templos evangélicos em busca de algo que os motive, que os coloque de pé, que traga de volta o casamento, que traga de volta a sua vida financeira. Então a geração presente é uma geração que exige muito. E muitas vezes pregadores como eu, que nascemos no meio da roça, temos dificuldade de trazer a linguagem da igreja moderna, o que ela quer ouvir. Talvez o que eu vá pregar hoje não é o que você queria ouvir, mas com certeza é aquilo que você precisa e vai ouvir. O capítulo 11 de Mateus traz para nós a narrativa da história de uma das personagens da Bíblia mais intrigantes, o apóstolo São João. São João Batista, o homem que foi o precursor do caminho de Cristo, o homem que anunciou como trombeta viva na terra que o Messias havia chegado, e era então necessário os homens prepararem a sua alma e o seu coração para receberem a sua palavra, o seu sacrifício, a sua salvação. Esse homem, na Bíblia Sagrada, é o único homem para quem Jesus para e tece elogios. Aliás, Deus tem dificuldade em elogiar o ser humano. Parece que nunca deu certo. Não apenas o ser humano, mas todas as suas criaturas. O primeiro ser que Deus elogiou acabou traindo ele, que foi Lúcifer. Quem já leu Ezequiel 26, 27 e 28 deve se lembrar de Deus dizendo: não havia criatura como você, brilhante, que pisava em pedras afogueadas. Parece que Deus elogiou a sua criatura e não deu muito certo, porque o elogio subiu para a cabeça de Lúcifer e ele chegou à pachorra, a loucura de achar que podia ser igual a Deus. Depois disso, Deus silenciou-se com a raça humana e começou a perceber que a raça humana era falida na sua obra, na sua natureza, no seu nascimento, na sua origem. O DNA humano carrega em si a queda. Não há ser humano perfeito. Não há ser humano que não erre. Não há ser humano que possa ser chamado de santo na essência da palavra religiosa. Sim, na essência da etimologia da palavra, santo, separado. Mas não santo puro e purificado. Porque se eu perguntar quem pecou aqui hoje, só as cadeiras ficarão paradas. Porque eu tenho certeza que todos nós, quer seja em atos, quer seja em pensamento, quer seja em olhar, quer seja em fala, acabamos transgredindo as leis de Deus. E é por isso, e só por isso, que Jesus veio a esse mundo. Porque não havia maneira do homem se salvar. O apóstolo Paulo condensa isso na sua teologia, dizendo: a salvação não é por obras, para que ninguém delas se glorie. Ou seja, não existe nada que você possa fazer para ser salvo, a não ser acreditar que Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Por isso estamos aqui, amém?
Então imagine vocês que, tendo Deus dificuldade de elogiar a raça que ele criou, quer seja anjos, animais irracionais ou homem, o seu filho, quando por aqui passou, teceu um elogio acerca desse João Batista que dá arrepios. Olha o que Jesus diz acerca dele: entre os nascidos de mulher, não existe ninguém maior do que ele. Olha o que Jesus disse: entre os homens que nasceram da mulher, não tem nenhum que se compare a João Batista. Poderia aqui gastar horas lembrando a vocês quem foi que nasceu antes de João Batista. Poderia entrar na Grécia e citar Sócrates, Aristóteles, Platão, Hipócrates, o pai da medicina. Poderíamos voltar na Babilônia antiga e lembrar de Hammurabi, o grande rei, que deixou um livro escrito e suas leis até hoje são copiadas em algumas nações e melhoradas. Poderia aqui falar da riqueza dos fenícios com a sua gigantesca sabedoria na criação de navios, ou os gregos de Atenas, capital intelectual do mundo antigo. São tantos os seres humanos que nasceram nesse mundo e fizeram história, mas Jesus disse assim: entre todos os que nasceram, não tem ninguém igual esse João Batista. E isso mexeu comigo. E eu falei: por que o senhor elogiou tanto esse rapaz? E o senhor me disse: estude a história dele. E eu estudei a história dele. E quando terminei de estudar, fechei o livro sagrado, fechei os olhos e disse: o senhor tem razão. Entre os nascidos de mulher, não tem ninguém que se compare a João o Batista. Pergunte a mim: por quê, pastor? Só falo se todo mundo perguntar. Vamos lá, é uma epopeia a sua história. Onde a música, Beto? Vamos começar falando do seu nascimento. João não nasceu por vontade humana. Sua mãe não podia dar à luz. João nasce por vontade divina. Ele é escolhido no ventre da mãe. E antes que o ventre dela fora fecundado, Deus havia escolhido o corpo para o qual ele enviaria na terra aquele que seria o precursor do ministério de Jesus Cristo. Na Bíblia Sagrada inteira, de Gênesis ao Apocalipse, só existem 3 homens que têm um nascimento semelhante ao de João, e ele é um dos 3, melhor dizendo: João Batista, Sansão e Jesus Cristo. E esses 3 recebem uma nomenclatura religiosa entre os levitas judeus, que é chamado de nazireus. O que era um nazireu? Era alguém escolhido por Deus para nascer a esse mundo com uma missão pré-determinada. E esses homens chamados de nazireus, havia algumas leis estabelecidas só sobre eles, que eles tinham que seguir à risca até o fim dos seus dias. Ao nazireu estavam estampadas essas leis: primeiro, não podia passar navalha no cabelo nem na barba. Segundo, não podia tocar em coisa morta. E terceiro, não podia beber bebida forte. Desses 3 grandes nazireus da Bíblia, tem um que quebrou todas as regras: Sansão. Pense num cachaceiro, mulherengo, e ainda deixou alguém cortar o cabelo dele. Podia pelo menos essa do cabelo deixar, mas ele transgrediu todas as leis. Mas a Bíblia Sagrada inteira, de Gênesis ao Apocalipse, só existe esses 3 homens chamados de nazireus. Há um que a teologia chama de meio nazireu, que é Samuel, que também vai nascer por vontade divina, porém a mãe dele implorou demais. Não é o caso da mãe de Sansão, não é o caso da mãe de João Batista, e não é o caso de Maria. Nenhuma das 3 pediram filhos. Então, o caso de Samuel é separado e à parte. Então imagine alguém que Deus escolhe na eternidade, usando o seu dom da onisciência, prevendo tudo que aconteceria. Deus escolhe uma família separada em Israel, vai até esta família e diz: eu quero emprestado o ventre dessa mulher. O nome da mulher é Isabel. O seu marido, Zacarias. Um anjo vem falar com Zacarias: a sua mulher vai ficar grávida. Zacarias ficou tão feliz que falou: vou contar para todo mundo. O Senhor disse para ele: guarda segredo. E Deus disse para ele: tem mais, hein? O filho vai nascer da sua mulher, mas ele é meu. Por quê, Senhor? Porque eu vou colocar o nome nele. Imagine, você e sua esposa têm um filho e você não pode colocar um nome no seu filho. Zacarias disse: isso não, eu vou contar para todo mundo o nome dele. Aí vem Deus e deixa Zacarias mudo.
Deus fecha os lábios dele. Diz, não é para contar, porque o filho não é seu, o filho é meu. A obra dele é tremenda e é linda. Ele não é um homem comum, não é um homem normal. Ele nasce para dividir o tempo em dois. Ele nasce para ser o propósito de uma nova aliança. Porque assim está dividida a Bíblia Sagrada: Antigo Testamento e Velho Testamento. Antigo Pacto, de Gênesis a Malaquias. Novo Pacto, Novo Testamento, de Mateus até Apocalipse. E nós iniciamos o texto sagrado com o nascimento da voz do que clama no deserto. Então ele não é um homem normal, amém? Até aqui? Aperte o cinto, vamos crescer. Esse homem, além de ter sido escolhido por Deus, é o único homem na Bíblia, no mundo, na história, e eu tenho inveja dele nesse quesito, porque eu sou pentecostal até o tutano dos meus ossos. E eu pensei que conhecia tudo sobre Pentecostes, pregando há mais de 30 anos, em mais de 80 países do mundo, em mais de 4.000 cidades do Brasil. Eu achava que tinha visto de tudo. Eu já vi crianças de 2 anos de idade, batizadas com o Espírito Santo, profetizarem. Na minha caminhada pelo mundo, eu cansei de ver isso. Deus tomar crianças que estavam brincando na igreja, debaixo do banco, pararem, subirem à tribuna, falando em línguas, tomarem o microfone e falar num português coloquial. E terminando dizendo, assim diz o Senhor. Eu vi Jesus batizar crianças de 2 anos, e eu achava que tinha visto de tudo. Mas quando eu chego em João, eu fico apavorado. Pergunte por quê? João nem nasceu ainda. João é um feto. João está na barriga da mãe dele. A mãe dele já está quase para dar à luz. E ela recebe uma visita em casa. A visita é de uma prima dela, chamada Maria ou Mariá. E sabe, né? Primas quando se encontram, principalmente mulheres, se abraçam e dão 3 beijinhos. Isabel recebe a prima Maria. Maria já estava grávida, Isabel também. Só que Maria não contou para Isabel. Só que quando elas dão um abraço e um beijo, a barriga de Maria encosta na barriga de Isabel. E a Bíblia diz, e o menino que estava na barriga de Isabel ficou cheio do Espírito Santo. Não, você não entendeu. Não é o bebê de colo que está cheio do Espírito Santo. Não é a criancinha que está correndo pela igreja com o nariz sujo, não. É o bebê que está em formação. A Bíblia diz, e João ficou cheio do Espírito Santo e deu um salto dentro da barriga da mãe. Ele saltou dentro da barriga da mãe dele. Ai, Jesus, para desespero de todos os batistas tradicionais do mundo, o único batista da Bíblia foi cheio do Espírito Santo quando estava sendo gerado ainda. E era penteca. Pergunte por quê. A Bíblia diz que ele deu um pulo dentro da barriga da mãe dele. Oh, glória. Imagine uma criança dessa, cheia do Espírito Santo. A minha Bíblia Sagrada diz que ele tem uma diferença de idade de Jesus de 6 meses. João era mais velho do que Jesus, 6 meses. Quando ele nasce também o Cristo. Nós conhecemos a história dos reis magos que vão visitar Herodes, que seguiram a estrela. E vamos lembrar que Herodes fez a eles um pedido. Quando descobrirem onde nasceu esse menino rei, venham e me digam que eu quero ir adorá-lo também. Os magos recebem uma revelação divina dizendo, não voltem Herodes, sigam o seu caminho. Herodes esquece daquele fato até que um dia, sem ter o que fazer, a memória dele foi relembrada pelo próprio diabo. E sentado no trono ele diz, faz 2 anos que aqueles homens não vieram aqui, estou irado. Eu quero que matem todos os meninos de Israel que nasceram nos últimos 2 anos. Porque faz 2 anos que eles passaram por aqui. E nós temos uma das maiores tragédias da Bíblia, que é o infanticídio de Herodes, onde ele manda matar crianças, meninos que tenham de 2 anos para baixo. De toda aquela safra de judeus que nasceram no mesmo período de Jesus, pelo que eu li na Bíblia, Saulo, sobraram só 4. Os que nasceram no mesmo ano, só sobraram 4 meninos. Os 4 são famosos na Bíblia Sagrada. Um é Jesus Cristo, o outro é João o Batista, o outro nós vamos conhecê-lo mais tarde como Paulo de Tarso. Na verdade, seu nome era Saul de Tarshite, Saulo de Tarso. E um quarto, que a gente quase não dá nada por ele na Bíblia Sagrada, cujo nome é Natanael. Qual o nome? Quem lembra de Natanael? A Bíblia tem um versículo sobre ele muito interessante. A Bíblia diz, Natanael, o judeu em quem não havia dolo.
um judeu sábio, santo, mais forte do que um fariseu. Ele é evangelizado por um dos discípulos de Jesus chamado Filipe. Filipe conquista esse Natanael com a seguinte palavra: se você não acredita que ele é o Messias, vem e vê. E Natanael grita: pode porventura alguma coisa boa vir de Nazaré? Quem conhece essa história? Todos nós falamos, e quando lemos isso, a gente pensa que Nazaré era um lugar que não prestava para nada. Eu estava em Israel, passei a maior vergonha, levando minha caravana. Ainda bem que eu não abri a boca, né? Porque uma das pessoas que falaram era meu discípulo. E ele disse: pastor, aqui é Nazaré. E ele gritou dentro do ônibus: aqui é a cidade que não vem nada de bom daí. A guia turística levantou e disse: pastor, posso dar um ensinamento? Eu disse: fique à vontade. Ela disse: vocês sabem por que Natanael havia dito isso? Porque ele era invejoso e estava com dor de cotovelo. Pergunte por quê. Naquela época, só morava em Nazaré 127 famílias. E para morar naquela terra, a pessoa tinha que ter a árvore genealógica escrita em um papel, como certidão de nascimento, porque traçando a árvore genealógica das pessoas, chegariam em Davi. Só morava em Nazaré os descendentes do rei Davi, pessoas que tinham sangue do rei Davi nas suas veias, porque havia uma profecia de Isaías dizendo que o menino, Messias, o rei, nasceria da linhagem de Davi. Então só morava em Nazaré os descendentes do rei. E esse menino chamado Natanael era invejoso. O sonho dele era ter nascido em Nazaré. Mas como ele não nasceu, todos os judeus, quando olhavam para Nazaré, diziam: aí moram os almofadinhas, aí moram os melhorzinhos, aí moram aqueles que são descendentes do rei Davi. Então é o contrário. Muitas pessoas pensam que Nazaré é um lugar ruim. Não, Nazaré é um lugar bom. Só vem de Nazaré quem tem o sangue do rei nas veias. Não pegou essa palavra para você? Eu vou te ensinar. Quando alguém falar para você: você vem de Nazaré, quando você fala do seu bairro, o nome da sua família, as pessoas tendem a nos depreciar e nos denegrir. Pois bem, receba esta palavra: só vem de lugares estranhos aquele que tem o sangue do rei nas suas veias. Aqueles que têm uma promessa mais violenta do que a dos outros. E a história de Natanael é recheada de milagres. Pergunte por quê. Ele vai até Jesus, lembra? Jesus para a pregação e olha para trás. E o que é que ele diz para Natanael? Você lembra? Ei, Natanael, eu te vi. Aonde? Debaixo daquela figueira. E o que acontece com o judeu mais santo da época? A Bíblia diz que ele cai de joelhos e diz: tu és o Cristo, tu és o Messias. A pergunta que sempre mexeu comigo era essa: por que Natanael reconheceu Jesus? Porque será que Jesus viu ele conversando com Filipe debaixo de uma figueira? Não é nada disso. A história é mais profunda. Volto aqui na época do infanticídio. Quando Herodes mandou matar os meninos, José pega Jesus e leva para o Egito. A mãe de João Batista toma ele em seus braços e leva ele para os beduínos, na divisa com o Egito também. A mãe de Saulo de Tarso, como era da aristocracia, consegue escondê-lo. E a mãe de Natanael, como era uma mulher rica em Israel, sabendo por antecipação da notícia, porque um soldado amigo da família avisou, ela pega o menino recém-nascido chamado Natanael e vai para uma cidadezinha chamada Tebas, na divisa entre Israel com o Egito. No meio do caminho, diz a história, que ela sentiu a terra tremer, olhou para trás e viu a silhueta de longe dos cavalos dos guardas pretorianos romanos que vinham para matar as mulheres que fugiam com suas crianças. Então, do nada, ela olha para a direita e enxerga uma figueira. Debaixo da figueira ela enxerga uma moita de capim. E ela, por instinto, coloca o menino no meio da moita de capim e fecha com um monte de capim. Quando os soldados param perto dela e perguntam o que ela, uma mulher da sociedade, está fazendo ali, ela disse que estava passeando. Não caiu nas lábias dela. Eles tiraram suas espadas e viram aquela moita de capim e fincaram espadas ali na moita de capim, porque ela ficava apreensiva olhando. Olharam no meio da moita de capim e não enxergaram ninguém. Ela esperou que eles fossem embora, e quando estavam embora, ela abriu o capim, pegou o bebê e disse: Deus, esta criança será sua para sempre. Essa criança é criada no Egito, e quando ele está velho, ele volta para Israel e se torna um erudito, quase que um doutor da lei. Só não era doutor da lei porque ele não podia ser, ele não era da tribo de Levi. Por isso a Bíblia diz que ele era um judeu em quem não havia dolo, era um homem inteligente, era um homem capaz e religioso. Ora, quando Natanael, com a sua arrogância, chega perto de Jesus, Jesus para, olha para ele e diz assim:
eu te vi. Eu te vi debaixo daquela figueira. Natanael cai de joelhos, por quê? Porque só ele e a mãe e a família conheciam essa história. Ninguém sabia que era um dos meninos que havia sido guardado, porque senão despertaria os ciúmes e a entrega da família para Israel. Era um segredo de casa. E como ele achou que Jesus não era o Messias, o espírito da revelação estava sobre Cristo. Jesus olha para ele e diz assim: ó, como é que eu ganho uma alma? Eu te vi debaixo da figueira, quando ninguém te via. Esse João Batista também é socorrido. Ele é levado para os beduínos. Os beduínos são os homens que moram na montanha. E ao ser escondido pelos beduínos até a hora de aparecer como precursor de Cristo, esse homem é criado com uma dieta diferente. A Bíblia faz questão de dizer que João Batista comia gafanhotos e mel silvestre. O que é que ele comia? Muitas pessoas dizem assim: gafanhoto é o nome de uma fruta que tem lá. Mentira. O gafanhoto do deserto chega a ser do tamanho de uma mão de um homem em fase adulta. O gosto da carne não é bom, mas tem muita proteína. Por isso o mel que era adicionado no gafanhoto para melhorar o paladar. É assim que ele cresce. Ele cresce comendo uma comida diferenciada. Por comer uma comida diferenciada, que não tem carboidrato, que só tem proteína, ele cresce com uma vareta, magérrimo. Não bastasse isso, ele é nazireu. Sendo nazireu, não pode cortar o cabelo e nem a barba. Só que ele não está em Israel, ele está nas montanhas do Egito. Vai desenhando na sua cabeça. Ele não é um homem normal. Pense numa vareta, como bom judeu, nariz comprido e torto, meio adunco, com cabelo desgrenhado e uma barba por fazer. Magérrimo. Só que ele tem mais uma coisa que só ele tinha. Pergunte o quê? Ele era conhecido pela roupa dele. A Bíblia diz que numa época em que todo mundo usava roupa de pano, ele usava uma roupa feita do pelo do camelo. Muita gente lê errado e diz que era da pele do camelo. Impossível, porque a pele do camelo é própria para o deserto, ele pode esturricar um homem. Era do pelo do camelo a roupa dele. E a roupa dele é tão interessante, porque outro homem na Bíblia usou uma roupa parecida com a dele. E o estilista dos dois era o mesmo: Jeová. Você não entendeu, eu vou falar de novo. Quando Deus separa um homem, Deus cuida da comida dele, Deus cuida da vestimenta dele, para que esse homem seja diferente no seu tempo. Só houve um homem como esse João que usou uma roupa feita pelo próprio Deus. Está no Velho Testamento, vamos ver se você lembra dele. Vou contar a história. Tem um rei deitado em uma cama, está adoentado. Ele chama 2 servos seus que são sacerdotes de Baal. E ele diz assim: olha, vão ao templo de Baal e perguntem se essa doença vai me matar ou se eu vou viver. Os 2 estão saindo, todavia esse homem é rei de Israel. Os sacerdotes estão indo e ao invés de consultar o Deus de Israel, vão consultar o Deus chamado Baal. Eram 30 dias de viagem da cidade até o templo de Baal, que ficava no alto de uma montanha. Esses homens saem obedecendo ao rei. No meio do caminho eles encontram um homem. E esse homem grita com eles: voltem e digam a esse rei, se porventura não há Deus em Israel para ele consultar. Como ele está consultando Baal, avisem ele que do leito que ele subiu, ele não vai descer, ele vai morrer. Os sacerdotes de Baal voltaram até o rei de Israel, e quando chegaram no quarto dele, o rei se assustou. Mas já voltaram? São 30 dias de viagem, vocês gastaram meio dia, já voltaram com a resposta? E eles gaguejando, amedrontados, assim: não, rei, não chegamos no templo de Baal, encontramos um outro profeta no meio do caminho. E o que foi que o profeta disse? Se o senhor porventura não conhece o Deus de Israel, como o senhor não falou com o Deus de Israel, ele mandou um recado. Qual recado? No leito em que o senhor subiu, o senhor não vai descer, o senhor vai morrer. O rei sentou na cama e disse: qual o nome desse profeta? E os 2 olharam para o outro e disseram: ficamos com tanto medo que não deu para perguntar o nome dele. A gente saiu correndo. E o rei olhou para eles e disse: mas me digam alguma coisa dele, o que vocês lembram dele? Que roupa que ele usava? Os homens olham assim: a roupa a gente lembra. Era uma roupa feita do pelo do camelo.
A Bíblia diz que o rei deitou na cama e disse assim: pode chamar alguém para dar extrema unção, pode chamar o coveiro para medir o meu tamanho e fazer o caixão, porque só tem um homem em Israel que usa essa roupa. O seu nome é Elias, a voz do Deus de Israel que caminha. Estou dando a vocês motivos para explicar porque entre os nascidos de mulher não tem ninguém maior do que ele. Primeiro, que ele foi escolhido por Deus. Segundo, que o nome dele foi dado pelo próprio Deus. Terceiro, que ele é criado por homens cuja comida é diferente. Quarto, ele usa uma roupa diferente. Chega o tempo desse homem aparecer em Israel. Quando as portões de Israel se abrem, uma das 12 portas de Jerusalém, ao entrar dentro de Israel, aquele homem parecendo um Neandertal. Anote isso. João Batista parecia um Neandertal, um homem das cavernas, magrelo, cabelo comprido, barba por fazer, roupa feita de pelo de animal, desenho na sua cabeça. Só faltou uma clave na mão e agarrar uma mulher pelo cabelo e sair arrastando ela. É um Neandertal. Quando ele chega, chama atenção pela roupa, chama atenção pela forma como ele está. As pessoas querem até rir dele, até ele abrir a boca. Ele vai para a praça central de Jerusalém e grita: é chegado o reino de Deus na terra. Arrependei-vos. E ele começa a mexer com todo mundo, dizendo assim: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Uma pregação dessa era para as pessoas matarem ele, sim ou não? Mas a minha Bíblia diz que as pessoas tinham medo dele, tinham um temor quando olhavam para ele. Eu não encontrei na Bíblia sermões de João Batista. Não encontrei ele trazendo outros tipos de mensagem, citando profetas, ou falando isso ou aquilo. João só tem 2 mensagens. A mensagem que eu falei, onde ele chama todo mundo de raça de víboras e diz: é chegado o reino de Deus na terra. E quando ele vai preparar o caminho do Messias, porque alguém pergunta: tu és o Messias? Ele diz: eu não sou Messias, não sou digno nem de desatar as alparcas dos seus pés. Eu sou apenas a voz do que clama no deserto. Imagine se você congregasse na igreja de João, que era ao ar livre. Tenho certeza que muita gente tinha se desviado, Saulo, porque todo mundo quer comer uma comida nova. Os crentes chegam na igreja, os crentes do século 21 é só Jesus, viu? Aqui não tem, porque aqui o povo é tudo curado. O guarulhense é perfeito. Mas lá em Orlândia, onde eu sou pastor, tem hora que eu olho para a igreja e parece que eu não estou pregando para ovelha, não estou pregando para girafa. É, porque girafa que fica com o pescoço comprido, alto, olhando por cima de todo mundo e só come frutinhas doces aqui de cima. Eu sou pregador da velha guarda. Eu não trouxe frutinhas, eu não trouxe comida para girafa. Eu trouxe comida para ovelha. E a ovelha que quiser comer tem que se inclinar em terra, na humildade, para receber o capim verdinho do céu. É assim que eu fui ensinado. João só tinha uma pregação, ele não tinha 2, nem 3, nem 10. O tempo em que ele chega é um tempo de sequidão. É um tempo do quê? Pergunte por quê. 400 anos de silêncio divino. 4 séculos em que Deus pegou todos os seus apetrechos celestes, Marcelinho, e levou para o céu. Por 4 séculos Deus tirou da terra a sua nuvem chamada Shekinah. Por 4 séculos Deus tirou da terra os anjos. Por 4 séculos Deus tirou da terra um anjo especial chamado Anjo do Senhor, que era o próprio Deus manifestado no que nós chamamos em teologia de teofania. Deus materializado para que os homens o vissem sem morrerem. Por 4 séculos não houve um profeta se levantando. Israel padeceu 400 anos de silêncio de Deus. Eu não sei vocês, mas para mim, pior do que apanhar de Deus é ficar em um culto onde Ele não fala. O silêncio de Deus dói mais do que o puxão de orelha dele. Por isso que eu prefiro ver Deus falar e os crentes ainda gritar: fala Deus, do que participar de um culto que não parece culto, parece velório.
E com todo respeito, tem algumas pessoas que vieram para cá hoje que parece que vieram para um velório. Pela sua cara, você veio para um velório. Estou olhando para alguns aqui que parece que foram batizados num pote de vinagre. É sério, estamos num culto pentecostal. Será que você veio só para sondar o pregador, para ver se eu ainda falo bonito? Pelo amor de Deus, isso aqui não é um lugar normal. Isso aqui não é lugar para você ficar me olhando, segura aí, com esse olho seco, parecendo olho de sapo que morreu no dia de enchente. Isso aqui não é lugar para você ficar com essa boca de aço, essa língua de ferro, esse queixo de concreto. Isso aqui é um lugar de glória. Aproveite, porque Deus está aqui. Diga para o seu irmão: aproveita, Deus está aqui. Não fala com vontade. Quem sabe ele para de mascar essa desgraça desse chiclete. Quem sabe a irmã para de falar no WhatsApp aqui dentro, desliga o Facebook. Quem sabe aquele casalzinho de namorada ali atrás para de fazer carinho no outro aqui dentro. Alguém avisa essa moça que está lixando a unha que aqui não é um salão de beleza. Aqui é o lugar onde Deus fala. Dê valor nesse culto. Pessoas do mundo todo queriam ter participado de uma reunião como essa. Eu já atravessei os oceanos para ir em um país asiático pregar para 4 pessoas. E ao chegar lá, todos eles chorando, falando em línguas e dizendo: Deus ainda existe. Esse lugar não é normal, Deus está aqui. O Deus de João Batista está aqui. Ai, meu Deus. Vamos lá. Esse João tinha tanta glória sobre a vida dele que as pessoas o respeitavam. E era um homem com tanta coragem que ele não fez como a gente geralmente faz, e pregar só para plebe, só para pobres, só para pessoas descamisadas, porque as grandes igrejas cresceram assim, pregando para os necessitados. Um dia esse homem resolveu pregar para o rei. Toda quarta-feira, diz a história, o grande rei Herodes havia construído na entrada do seu palácio uma antessala. Ele inaugura o que nós chamamos hoje de governo populista, senhores. Nasce com Herodes. Ele criou o primeiro governo populista da história. Ele chama os judeus toda quarta-feira às 2 horas para reclamarem dos seus bairros. Então às 2 horas ele abria aquela antessala para os pobres, sentado no seu trono, amparado pelo seu séquito e conselheiros, e a multidão que ali está, ele diz: pois não, o que o senhor precisa? E um homem na fila dizia: o nosso bairro está sem infraestrutura, precisamos de esgoto, precisamos de que seja construído lá alguma coisa que melhore a cidade. Herodes então batia suas mãos e chamava o engenheiro da cidade e disse: eu quero que construa um aqueduto naquele bairro. E quando ele dizia isso, o povo gritava: não é voz de homem, é voz de Deus. Isso entrou no coração dele. Ele disse: calma aí, estou igual a Deus então? E deixou ele mais feliz. Numa outro dia, vem uma mulher: pois não, que a senhora precisa? Ele diz: o nosso bairro não tem educação. Ele chama o ministro da educação e diz: quero que construa uma escola rabínica naquele bairro. As crianças merecem aprender a ler e escrever. E o povo grita: não é voz de homem, é voz de Deus. E Herodes se infla. Um belo dia ele abre a porta e está lá naquela fila um monte de gente usando roupa de pano. E no meio tem um cidadão usando uma roupa de pelo de camelo. Quando chegou a vez dele, Herodes diz: o que é que o senhor precisa, cidadão? Ele pega aquele dedo, oh meu Deus, aquele dedo de profeta, de coragem, queimado pelo sol e magro de tanto comer gafanhoto, e aponta no nariz de Herodes assim: Herodes, o meu problema é o problema da nação inteira. Tu és ungido, mas tua vida é podre.
E ele tira o dedo do nariz de Herodes e diz assim: esta mulher do seu lado não é sua mulher, é a mulher do seu irmão, e você está dormindo com ela. Você trouxe desgraça sobre a nação inteira. Arrepende-te, Herodes. A Bíblia diz que o temor era tão grande, os soldados de Herodes não conseguiam chegar perto dele, de João. Ele entrou e saiu sem ninguém tocar nele. Havia uma aura divina, uma escolta de anjos ao redor dele. A história de Israel é tão engraçada que diz que o rei Herodes levou semanas para voltar com aquela reunião populista. O dia que convenceram ele: o senhor precisa voltar porque o senhor é muito popular. Ele disse assim: mas e se o homem aparecer de novo? E o guarda dele, o chefe da guarda, disse: não, nós já criamos um jeito, ele não entra aqui dentro, ele está proibido, tem guardas lá fora. Só que os guardas guardavam só a entrada. As laterais ficavam abertas. Naquela época não tinha ar-condicionado, então os pés direitos eram altos dos palácios, e ficavam lugares abertos para a janela, para ventilar o ar. Diz a história que quando Herodes começava a falar, João estava lá fora, com o ouvido na parede. Quando ele escutava a voz de Herodes: o que é que você precisa? Aqui de fora ele botava a mão e gritava, mirando a janela: Herodes adúltero! Herodes não conseguia fazer mais nada. Gente, e agora? Não, quarta-feira o senhor tem que estar de novo lá. Mas e se o homem vier na janela? Já cercamos o palácio. Ele não chega perto do palácio. Mas a porta de entrada dava para o centro, uma praça bem na frente. Quando abriu a porta e o povo fazia fila, quando Herodes sentava lá no trono, lá longe ele via aquela figura bem pequenininha pela distância, pulando e gritando. Ia dizer: o que está gritando? E o povo ia dizendo, uma voz só: está gritando assim: Herodes adúltero! Deus precisa de profetas para mexer no coração da nação, para declarar os erros e os pecados do seu povo. Só assim haverá um avivamento. Que Deus use os profetas aqui em Guarulhos, amém? A história diz que Herodes proibiu a entrada de João Batista em Jerusalém. Houve uma terça-feira que ele disse: eu só vou se o homem não estiver aí. E alguém disse: proibimos ele de entrar na cidade. Ele sentou no trono e disse: abra a porta. Quando abriu a porta, não tinha ninguém para falar com Herodes. E Herodes disse: cadê o povo que me ama? Cadê o povo que me chama de Deus? Os assessores deles vão lá fora, daqui 20 minutos voltam. O povo está ali. Ali aonde? Na praça? Tá ali. Ali aonde? Para fora da cidade. Aonde? Abriram uma igreja lá na beira do Rio Jordão. E quem é o pastor lá? João Batista. E por que o povo não está aqui? O Senhor proibiu ele de entrar em Jerusalém. Jerusalém foi atrás dele. É assim que vai acontecer no seu ministério. É assim que vai acontecer na sua vida. Se fecharem uma porta aqui, Deus tira o povo daqui para correr atrás de você lá. Recebe esta palavra. Oh glória. Vem assistir um culto comigo e João, vamos descer a beira do rio. Quem vem comigo? Quem vem comigo? Deixa eu ver. Enquanto o velho sermão diz: vamos descer a ribanceira. Muda a música, Beto. O povo amava os cultos de João Batista. Pergunte por quê? Era só mensagem de cajado. Era só aquelas mensagens chamadas de mocotó. Para ir para o culto de João, você tinha que tomar um engove espiritual antes e um depois. Haja estômago para suportar, porque a pregação dele era violenta. Pergunta: como era, pastor? Raça de víboras! Quem vos ensinou a fugir da ira de Deus? Ele não falava mais nada. A pregação dele eram 2 frases. O povo amava o culto de João. Pergunte por quê? O povo ama pessoas sinceras. O
povo ama gente que tem posição. O próprio Jesus disse: se for para você ser alguma coisa na vida, seja frio ou seja quente. Não seja morno. Não fique em cima do muro nem em cima da janela. Escolhe um lado, nem que seja o lado errado, mas tenha lado. Covardes não podem fazer o reino de Deus crescer. Recebeu aí? Você pode não ter força, mas você pode ter coragem. Com a coragem vem a vontade. Você pode não ter força, mas se você tiver vontade, aquele que tem força te cata e te leva até lá. O povo amava o culto de João, pergunte por quê. No culto dele não tinha grande nem pequeno. Não tinha empresário e empregado. Era tudo ovelha desgarrada. E o povo amava, pergunte o quê? Vê João falar assim com o patrão: vem cá, sua cobra. O empregado não podia falar. Eita, que esse é o homem que eu queria ser. O povo ia lá só para ver o patrão dele ser humilhado. E o patrão, que não podia fazer nada com os empregados, porque senão podia dar lei trabalhista. E quando via João falar sua cobra, eu sabia que aquele homem era uma cobra, aquela mulher era uma cobra. Então o culto de João era na base da coragem. E todo mundo para João era cobra. Não tinha outro animal, não tinha tartaruga, era tudo cobra. Vamos assistir um culto de João? Quem quer assistir? Há uma fila para ser batizado, ricos e pobres, todo mundo igual. E João dizia: vem cá, sua cobra, raça de víbora. Porque víbora é uma cobra, sim ou não? E João batizava aquela cobra e ela saía transformada em ovelha. E o povo dizia: dá-lhe, João. E João dizia: vem cá, sua caninana, tibum, vai embora. Vem cá, sua urutu cruzeiro, tibum, vai embora. Vem cá, sua naja, tibum, vai embora. Vem cá, sua cobra coral, tibum, vai embora. Vem cá, parente da sogra do pastor Marco. Glória a Deus que não é a sua. Vem cá. E as cobras vinham, eram batizados e o povo vibrava. Até que um dia João resolveu chamar uma outra cobra. E quando ele apontou a mão, a voz dele travou. E o povo diz: João, que cobra é essa, João? E João diz: essa não é cobra. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O culto de João muda. As gargalhadas, as risadas terminam. Todo mundo descia ao Jordão. E pela primeira vez a igreja de João vê João sair das águas. E ele vai subindo o monte. E o povo pergunta: que homem é esse que até João vai cumprimentá-lo? João escutou, para desespero dos irmãos batistas tradicionais, históricos, não dos batistas pentecostais e carismáticos, mas aqueles que não gostam de barulho e nada. Para desespero deles, João resolve mudar o sermão dele. Ele vai subindo, e ele escutou perguntando: que homem é esse? João disse: esse é o homem. Que homem, João? Aquele que eu falei que eu não sou digno de desatar as alparcas dos seus pés. Escutem, eu vos batizo com água para arrependimento, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João pega na mão de Jesus, eles vão descendo para o rio, e João vai falando: eu preciso ser batizado por ti, e vem tu a mim. E Jesus diz: para que se cumpra a lei, por ora me batize. João pega o Deus encarnado e deita ele nas águas. Quando Jesus se levanta, Lucas
Diz que Jesus saiu das águas cheio do Espírito Santo. É o único evangelista, e detalhe, é um evangelista que era médico. Se fosse um pescador comum, a gente diz, esse aí é penteca, então vai falar qualquer coisa. Mas não, o único médico grego da Bíblia diz assim: Jesus saiu das águas cheio do Espírito Santo. Quando ele vai saindo, o céu se abre. O Espírito Santo desce sobre Jesus em forma corpórea de uma pomba. E lá do céu ouve-se um grito dizendo: eis aí o meu filho amado, em quem me comprazo. Amém. Alguém tem dúvida de que João é o maior homem nascido entre os homens? Nascido por vontade divina, nome escolhido pelo próprio Deus, dieta diferente, vestimenta diferente, ministério diferente. Viu o Cordeiro, ouviu a voz de Deus, viu o Espírito Santo descer. João é ou não é o cara, gente? Aperte o cinto aí. Mude a música, Beto. Vou tentar pregar o capítulo 11, como eu disse, que é muito difícil. O que acontece no capítulo 11 é algo que não bate com as histórias que eu falei. Porque no capítulo 11, do nada, João aparece preso. E estando João no cárcere, ouviu falar de Jesus e dos seus feitos. O que me veio à mente foi o seguinte pensamento: onde estavam os anjos que protegiam João o dia que ele foi preso? Aquela aura, aquele poder sobrenatural que o destacava dos homens, que fazia Herodes ter medo dele, que não deixava os soldados tocar nele. O que aconteceu? Ele dorme como um ungido poderoso e acorda como um reles mortal. Tente enxergar a prisão dele. Herodes dizendo: eu quero preso aquele Batista. E os homens dizendo: mas ele não é normal. E Herodes dizendo assim: ou prendam ou vocês morrem. Então os soldados de Herodes não tinham escolha. Se não fossem atrás de João, morreriam. Se fossem atrás de João, corriam o risco de morrerem pelo poder que havia na vida de João. Mas no dia em que eles prenderam João, aconteceu algo estranho. Chegaram perto dele e não temeram ele. Chegaram perto dele, não tiveram medo de algemá-lo, de colocar nos seus pés grilhões. João vai andando entre aqueles soldados, e os soldados começam a dizer: mas como é que nós conseguimos fazer isso? A gente antigamente não conseguia chegar perto dele. E como é que a gente prende ele agora? João entra numa masmorra. A masmorra é uma prisão que fica no subsolo de um palácio. Só ficavam coisas ruins nesse lugar. Você não tem direito à luz do sol. Uma caverna úmida, porque alcança os lençóis freáticos de água. A maioria dos presos que ficavam em masmorra morriam, como morreu o profeta Jeremias, com tuberculose. Quando João é jogado atrás das grades, ele entra em uma cela que está cheia de presos. Os presos, quando viram João chegar, conheciam a história dele. Se encostaram na parede de medo. Pergunte por quê? O homem da roupa do pelo do camelo chegou. As histórias de João precediam ele. Eu imagino que João ficou preso naquele dia sem nenhum tipo de medo. Eu imagino que ele entrou ali dentro dizendo assim: se Deus me mandou por aqui é porque ele tem alguma missão para mim. Já já ele vai me tirar daqui. Só que as horas foram passando e a ficha foi caindo. João não ouviu Deus falar. Não viu o anjo chegar. No dia seguinte trazem comida para ele. E os presos ainda estão com medo dele. E ele não come, não bebe. Ele diz: jejum vai trazer Deus aqui.
E ele jejua um dia, 2, 3, e Deus não vem. Não tinha outro profeta além dele. Uma semana se passa, os presos estão olhando para ele dizendo assim: gente, eu vi ele ali no cantinho fazendo xixi, ó. E o outro, eu vi ele defecar ali. Mas ele não é ungido, não é santo, não é o profeta? Estou achando que ele é igual a gente. Alguém resolve encostar a mão nele, com medo de ser fulminado pela glória de Deus. De repente percebem que ele é só um. E começam a perguntar: cadê seu Deus, João? Você não era o tal? Você não passa de um embusteiro, mentiroso? 30 dias preso. Um advogado da cidade consegue que abram para João a oportunidade de receber alguém que viesse visitá-lo para saber se ele precisava de alguma coisa. A história diz que João tinha 200 discípulos que batizavam 5.000 pessoas por dia. 200, quantos eu disse? A Bíblia diz que 30 dias depois dele preso no cárcere, Marcelinho, apareceram 2 discípulos. Mas ele tinha quantos? Cadê os 198? Cadê aqueles que estavam com João quando ele era o cara? Quando ele era famoso? Quando ele era um homem que deixava o rei com medo? Quando ele falava e as pedras tremiam? Quando viram João preso, sumiram todos. E aqui começa a pregação. Ninguém quer ficar perto de uma pessoa leprosa. Ninguém quer caminhar com uma pessoa que tombou, que caiu, que passou por uma tragédia na vida. Ninguém quer estar perto de uma pessoa que está com uma má fama. Não importa o que ela tenha feito de bom. Escorregou, caiu, tombou, se jogou ou jogaram a pessoa, somem todos. A unção que João tinha não blindou ele da dor. A glória que ele tinha não blindou ele do sofrimento. E aqui é um recado para todos aqueles que têm uma vocação divina. O dom que você tem não te blinda e não te faz um super-homem. A unção que a senhora tem não te faz uma mulher maravilha. Mais cedo ou mais tarde os reveses vêm. Não sei por que cargas d'água, parece que Deus resolve deixar a gente sozinho por um tempo. E você que acabou de matar 850 profetas, 400 de Baal e 450 de Azera, de repente se vê numa caverna com medo de uma só mulher que falou: vou matar você, Elias. O ministério, bem como a vida, senhoras e senhores, é uma roda gigante. Às vezes chegamos no auge, no apogeu, e lá de cima olhamos e vislumbramos o mundo e dizemos: nunca vamos sair daqui. E de repente uma roda descendo, e às vezes ela trava aqui embaixo, e alguém que está lá em cima ainda resolve cuspir na gente. A vontade é sair da roda. A vontade é desistir de tudo. E eu vim aqui hoje em nome de Jesus te dizer assim: calma, João. Porque a roda não travou, ela só parou. Quem sabe hoje o Senhor resolve pingar um óleozinho nas juntas e a roda começa a girar de novo. Porque a vida é cíclica. De 200 sobraram 2. Os 2 vieram visitar João. Entre comigo na prisão. Veja a cena. Os 2 aqui olhando pela grade dizendo assim: João, pastor João, apóstolo, viemos aqui para falar com o senhor. João, apóstolo, Senhor. E João chega perto da grade e olha para eles e agarra a mão deles.
O senhor está precisando de alguma coisa? Ele, preciso só de uma coisa. O que? Lembram aquele homem que eu batizei? Qual deles? Aquele que eu chamei de Cordeiro. Aquele que o céu abriu. Lembram? Lembramos. Corram até ele. Para quê, Senhor? Perguntem para ele se ele é o Messias ou se eu tenho que esperar outro. Saulo, isso aqui machuca meu coração. Eu não estou falando de um Zé Mané. Eu não estou falando de um profetinha da Bíblia. Não estou falando de um profeta maior da Bíblia. Eu estou falando do homem mais poderoso nascido de mulher. Um homem que abriu a porta para o Messias chegar. Ele ficou 30 dias no meio de um vento, de um vale. Bastou 30 dias para ele desacreditar em Deus. 30 dias de luta fez ele olhar para Jesus e ficar em dúvida se Jesus era Jesus de verdade ou não. Houve um tempo da minha vida que eu julgava as pessoas. Eu era um menino buchudo do meio do mato. Hoje, com a minha barba branca, com a experiência que eu tenho, eu consigo entender porque alguns na igreja não gritam. Não é porque são duros ou porque são frios. É porque só Deus sabe o vale pelo qual essa criatura está passando. Aquele irmão que outrora fumegava na igreja, agora a gente olha e vê ele todo parado, cheio de cinzas. A gente tem a tendência de julgar, falar, não é mais espiritual. Senta com ele. Ouça a história dele. Porque adorar a Deus quando tudo está bem é fácil. Profetizar quando o seu nome está aqui em alto é fácil. Fazer o céu descer quando você tem fama e todos correm atrás de você é fácil. Eu quero ver você ver Deus quando Ele estiver no meio da tempestade. No meio da tempestade, Deus para nós vira espírito ruim. Como assim, pastor? Uai, Jesus não deixou os discípulos no barco? Disse, entrem e eu encontro vocês. Daqui a pouco Jesus vem andando no meio do mar. E eles gritaram dizendo assim, é um demônio. E Jesus disse, sou eu. E alguém disse, não, é um espírito maligno. Enxergar Deus na bonança é fácil. Eu quero ver você enxergar Deus na tempestade. Eu quero ver você enxergar Deus agora, quando está te faltando tudo. Quando o teto desabou na sua cabeça, quando um buraco se abriu sobre o seu pé, quando seu filho adoeceu, quando você ficou desempregado, quando o seu nome foi parar na lama, quando as coisas que você fez não deram certo. Eu quero ver você reconhecer Deus agora. Eu não estou aqui para te criticar, eu estou aqui para te ajudar. Porque eu já passei por momentos assim. Eu já passei por momentos onde eu pedi a morte. Eu já passei por momentos onde a voz de Deus não era ouvida. Onde eu pensava que Ele havia me esquecido, me abandonado por tudo. Deus às vezes nos deixa por um tempo, para que nós possamos crescer e dependermos mais dEle. Eu aprendi nessa minha caminhada com Deus que Deus às vezes fecha os lábios, mas Ele nunca fecha os olhos. Deus às vezes fecha os lábios e não fala conosco, mas Ele nunca fecha os ouvidos. Tudo que você está passando, ou Deus mandou, ou Deus permitiu. Vou repetir, ou Deus mandou essa luta, ou Ele permitiu essa luta. O diabo não pode brincar com a sua alma. E se Deus permitiu que o inimigo viesse sobre você, é porque Ele acha que o que você tem é pouco. Ele quer dobrar tudo que você tem. E só tem uma maneira dele mexer nessa lei, é deixar o diabo te atormentar e você ficar no meio das cinzas, sem família, sem riqueza, sem saúde. E ao invés de amaldiçoar Deus, você agarrar um caco de telha como se fosse o Oscar, levantar e gritar para ninguém, porque todo mundo foi embora, e você dizer assim, eu sei que o meu Redentor vive, e em breve
terra. Eu sou assembleiano e tem um velho hino que todas as vezes que eu escuto me emociona. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Olha isso. Os mais belos hinos e poesias nascem da dor, nascem do sufoco. Eu amo pregar mensagens de poder, ver crente pular, rodar debaixo do banco. É lindo ver o Pentecoste cair. Mas uma vez eu saí de um culto, estava lá fora e o irmão veio: pastor, que culto foi esse? O céu desceu e o Espírito Santo falou comigo: pergunte o que você pregou. Eu disse: onde eu li na Bíblia, meu filho? Ele parou e disse: ah, pastor, eu nem sei, eu sei que estava bom o negócio. A emoção é linda quando vem do Pentecoste, mas quando eu vejo lágrimas, quando eu ouço gemidos, quando eu vejo alguém atrás das grades e suportando a vergonha, o peso, a dor, a luta, é aí que eu vejo: esse crente é crente de verdade. 30 dias atrás das grades, e o maior homem nascido entre mulher não reconheceu mais Jesus. Então não sinta vergonha de você mesmo, nem da sua fé. Não tenha vergonha e receio de às vezes se decepcionar com Deus. Será que só João e eu nos decepcionamos com Deus? Porque eu já me decepcionei com Deus. Quando eu sepultei o meu filho, quando eu tive que ajeitar o corpinho dele no necrotério para colocar dentro de um caixão, para mim Deus deixou de existir. Porque até no último instante eu cria que ele ia ressuscitar, mas ele não ressuscitou. E conviver com uma perca desse tamanho, e ouvir os irmãos falarem: você orou pelo filho de todo mundo e Jesus curou, e o seu ele não curou. E você ouviu os inimigos dizerem assim: onde está o teu Deus? Teve um dia na minha vida que eu olhei para a minha estante cheia de livros e diplomas, Saulo. Eu queria rasgar todos eles. E eu gritei em angústia e disse: Deus, fala comigo, porque eu estou perdendo a minha fé. E no meio dos livros caiu um livreto desse tamanho, capinha marrom, antigo. Espero que você não se escandalize. Era um livrinho de oração de quando eu era coroinha na igreja católica. Eu abri o livro no meio e tinha uma figura de um monge franciscano, ajoelhado, com uma roupa marrom, um cinto de corda na cintura, a cabeça careca aqui e uma auréola de cabelo ao redor. Ele estava ajoelhado com as mãos em posição de oração. Tinha uma árvore e passarinhos, e em cima estava escrito: oração de São Francisco de Assis. E aquela oração me salvou naquela madrugada. A oração dizia assim: Deus, me ajuda a suportar aquilo que eu não consigo entender. Recebe esta palavra. Peça para Deus essa noite: me ajuda, me dá força para aguentar. Tem coisa na vida do crente que ele não tem que entender, ele tem que aceitar. Você tem que acreditar que você faz parte de um projeto, de uma missão, de um propósito. E quem mexe as peças do quebra-cabeça da vida, quem joga esse jogo de xadrez, é o Eterno. E se Ele te colocou onde você está agora, é porque Ele tem alguma missão para você aí. A dor na vida do crente não vem para matar, vem para fortalecer. Aguenta, João! Aguenta! Suporta! Os demônios que te acompanharam não puderam ficar aqui, porque a minha oração é para eles sumirem no raio de 5 quilômetros. Na cabeça desses demônios miseráveis, você vai sair desse culto do jeito que você saiu no último. Entrou, recebeu, se alegrou, mas lá fora eles entraram na sua mente com as garras. Mas hoje, quando eles tentarem fazer isso, vão tomar uma surpresa. O capacete da salvação desce. Vão quebrar as unhas. Vai haver um desespero no inferno.
Vão perguntar o que aconteceu com ele, com ela naquele culto, porque nós tiramos tudo, ele perdeu tudo, ela perdeu tudo, e ela está saindo marchando da igreja dizendo: Deus está comigo, eu aceito a minha chamada. Mão direita para o céu. Agarre o ombro de quem está do seu lado com carinho e respeito. Agarrou, chacoalha a pessoa até ela ficar irritada. Irrita ela, tira ela do lugar, chacoalha, chacoalha. Diga: Deus te trouxe aqui para isso. Sacode, sacode, sacode. Diga: para isso. Deus te trouxe aqui para sacudir a sua vida, para sacudir a sua chamada, o seu casamento, o seu ministério. Deus está sacudindo a sua história. Os dois discípulos de João obedecem. Chegam num culto que Jesus está pregando. Chega um bilhetinho na mão de Jesus. Jesus pregando. Aqueles diáconos, quando chega uma pessoa importante no culto, para o pastor e diz: pastor, bilhetinho. Jesus parou a pregação. Um minutinho, senhores. Quando ele leu, Jesus se alegrou. Está entre nós dois discípulos do profeta, de João Batista. Onde estão vocês? Os dois se apresentam. E Jesus, como bom líder de cultos, assim: vocês estão com a palavra? Dê um testemunho aqui para nós. Só que eles estavam tão apavorados, que é o que eles falaram. João mandou nós vir aqui para perguntar para o senhor se o senhor é o Messias ou se tem outro. Pense nos homens que acabou o culto. A Bíblia diz que a multidão virou uma turba. Uma o quê? Turba é uma multidão que se convulsiona em revolta. Porque o povo tinha João como profeta. Onde Jesus estava, não tinha chegado a notícia que João tinha sido preso ainda. Não tinha internet naquela época. Quando o povo ouviu alguém falar que João estava em dúvida de Jesus, o povo já se afastou de Jesus. Olharam para o chão, começaram a pegar pedra e pau. Vamos acabar com esse nazareno. Por isso turba, multidão revoltada. Quando Jesus percebe aquilo, Jesus olha para a multidão e estende a mão instantaneamente. E os doentes que estavam na frente começam a ser curados. O texto que eu li está no presente, não está no passado. Jesus não disse assim: voltem e digam para João que vocês viram e ouviram. Não. Ele não disse: voltem e digam para João que vocês veem e ouvem. Para não morrer, Saulo, Jesus teve que mostrar o poder dele. O paralítico começou a levantar, o cego viu, o surdo ouviu. Foi aquela revolução. Quando o povo viu a cura, todo mundo jogou a pedrinha escondido. Não, esse homem é o Messias mesmo. É o Messias mesmo. Aí Jesus disse aos dois discípulos de João: voltem e digam para João o que vocês estão vendo e ouvindo. Que aqui o cego vê, o surdo ouve, o mudo fala, o paralítico anda, o morto ressuscita e o evangelho é anunciado aos pobres. Respire fundo. Jesus esperou os dois discípulos de João ir embora e olhou para a multidão. Ó a multidão agora, uma cotovelando o outro. Esse João, hein? Você viu, tá preso, rapaz. Ai, duvidando desse homem que está aqui entre nós. Como é que é? Está preso? O que será que ele fez? Roubou? Deve ter pegado o dízimo de alguém. Porque povo é assim. O povo fica com quem fala mais bonito. Quando Jesus viu que o povo que queria matar ele há 5 minutos atrás, agora parou de falar mal de Jesus, está falando mal de João. Jesus disse: ei, pare aí. Ei! Quando vocês foram ter com João, o que vocês queriam ver? Um homem vestindo roupas bonitas? Esses estão nos palácios. João é só uma coisa. João é um caniço do deserto. Eu chorei. Estava lá em Israel. E o meu guia me levou para ver um caniço do deserto. Eu chorei. Um caniço nasce na areia. É uma toceira de bambu. Quem já viu bambu? Quem já viu uma toceira de bambu?
Quando o vento bate no bambu, o que ele faz? Enverga. Passou o vento. Só que o caniço do deserto é diferente. Pergunte por quê? Porque o vento não bate nele sozinho. O vento bate com areia. Jatos de areia, 40, 50 quilômetros por hora. Ele arranca pedaço do bambu, Marcelo. Já viu vidro jateado? É com jato de areia. A areia bate, arranca pedaço. O bambu arranca pedaço dele, da toceira dele, e ele enverga. Só que quando ele enverga, o vento às vezes demora 20, 30, 40 minutos no deserto. A areia que vem começa a encobrir o bambu. E o bambu é sepultado. Ele chega a ficar 1, 2, 3 metros sepultado. Quem passou de dia viu o bambu em pé. Quem passou de tarde encontrou uma plaquinha: aqui jaz um bambu. O povo até chora, morreu. Só que o vento não tem para onde ir. O caminho do vento é curto. Ele vem e tem que voltar. Ele vem batendo, soprando areia, derrubando. Quando ele volta limpando a areia. Depois de 40 minutos, depois de 30 dias, 40 minutos de sopro de vento, olha o bambu que estava morto lá, descascadinho, mas está lá. O vento vai, desenterra ele, e ele começa a levantar. Dias depois, olha o bambuzinho em pé. Tem as cicatrizes da areia, mas ele está vivo. E alguém passa e diz: não é que ressuscitou? Olha Jesus dizendo: João é só um caniço do deserto. O vento derruba, arranca pedaço, ele morre, mas ressuscita porque tem chamada, tem vocação. Você é só um caniço do deserto, querido. Deixa as pessoas rirem de você. Deixa acharem que morreu o seu ministério, o seu casamento. Quem viver, verá. Esses dias colocaram um apelido em mim. Pergunte qual. Meus amigos pregadores, pastores, pergunte qual. Highlander. E eu falei: o que é isso? Ele diz: é o guerreiro imortal. Eu falei: por quê? Quando você pensa que ele morreu, olha ele vivo de novo. Porque tudo comigo é míssil, não é metralhadora nem tiro de 22, é para desgraçar. Tudo comigo vai para o Jornal Nacional. E quando alguém diz: meu Deus, morreu, daqui a pouco, olha ele lá. Por quê? Por quê? Porque o Deus que me chamou João Batista. E se ele me mandou falar isso aqui, é porque eu não estou pregando para gente normal essa noite, sabe? Só tem gente grande na minha frente, dos meus lados. Eu profetizo que vai passar a dor, vai passar a luta. Aguenta, não desce da carruagem, não se entrega. Levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Não pare para ouvir derrotados. Deus não é como o homem. O homem funciona assim: faça 99 coisas boas e eles te chamam de anjo. Faça uma coisa errada. Uma. E eles vão te chamar de demônio. Quer ver um exemplo prático? Esse título que eu recebi aqui hoje é de 2011. Final de 2011, começo de 2012. Era para eu ter recebido em 2012 ou 2013. Por que eu não recebi? Pergunte: por que não, pastor? Porque ninguém queria homenagear um homem que era perseguido por gays. Onde eu ia tinha tumulto. Quando eu fui deputado votado, vamos dar um título para ele. Depois que desgraçou tudo, não esconde esse título. É sim. Aí as coisas melhoram. Alguém diz assim: gente, tinha um título aqui que ainda bem que eu tenho uma amiga no Estaldo. Não, gente, esse título está enterrado aqui porque você não sabia, né? A história é essa.
Aí agora pode me entregar, porque agora está tudo bem. Agora eu sou deputado de 400 mil votos. Mas se acontece uma desgraça, todo mundo não faz nada com esse homem. O homem é assim. Jesus não. Pergunte por que não. Jesus olha para João atrás das grades assim: ei, João, você está duvidando que eu sou Deus, né? Mas olha o que eu vou falar de ti. Você duvida que eu sou Deus, mas entre os nascidos de mulher não tem ninguém igual você, João. Deus não te mede com a régua humana. A balança de Deus é justa. A do homem é injusta, mas a balança de Deus é justa. Não é uma coisinha desse tamanho que vai apagar o seu passado. E outra, Deus sabia tudo sobre você, ou não? Sim ou não? Será que teve algum dia que Deus abriu a janela do céu, olhou para você, botou a mão na cabeça, assustado, e disse: ai, meu eu? Entendeu, pastor, aí ou não? Ó Deus gritando: ai, meu eu. Que quando a gente se assusta, a gente fala: ai, meu Deus. Deus não tem outro Deus, é só Ele. Ai, meu eu. O que aconteceu com ele? Ai, eu não sabia. Não existe isso em Deus. Deus te olha agora e vê você sendo plantado no útero da sua mãe. Ele te olha agora e te vê aqui. E Ele te olha agora e vê você ou descendo a rampa fria, ou sendo arrebatado. Passado, presente e futuro se misturam na cabeça de Deus. Se Deus te deu tudo que Ele te deu, sabendo das suas fraquezas, é porque Ele viu em você uma coisa que ninguém viu ainda. E eu quero que o diabo vá se lascar no inferno. E eu quero que esses crentes que têm a língua maior que a gravata do pastor Anistaldo vivam para ver Deus te exaltar. Vivam para ver Deus te colocar lá em cima. As pessoas vão ter que engolir você. Então, ei, não fica triste não. Fica de pé comigo agora. Ele está aqui. E Ele me trouxe aqui para te dizer: você é grande. Me trouxe aqui para te dizer: eu não errei quando apostei em você. E outra, eu previ tudo, eu sabia tudo que você ia passar. Seus acertos, seus erros, sua queda. E mesmo assim continuo acreditando em você. Incline a sua cabeça. Com autorização do bispo Salva, eu quero pedir para que ninguém saia da igreja antes da bênção apostólica. Que eu guerriei contra o diabo essa noite. Não perca a sua bênção por 5, 10 minutos. Não saia sem a bênção apostólica.